Olá! Vamos mergulhar direto em uma verdade dura hoje. Sabe por que sua vida espiritual não avança? Bom, a gente vai analisar um material incrivelmente provocativo do Márcio Bringente que joga isso bem na nossa cara. A premissa dele: você ora errado, e ninguém teve coragem de te dizer isso. É forte, né? A gente vai desconstruir essas ideias agora e entender o que exatamente está por trás dessa estagnação que tanta gente sente. E logo de cara, o texto já traz um questionamento bem desconfortável. Se não há resultado, há erro. Simples assim. Pois é, a ideia aqui é que uma vida espiritual estagnada, travada mesmo, não é falta de sorte, mas frequentemente é um sinal de erros profundos na própria prática diária da fé. Não falta intenção, sabe? Falta a aplicação correta. E isso nos leva a um contraste muito interessante. De um lado, a gente tem a religião aprendida. Aquela coisa passiva de ficar implorando por sinais, só esperando uma intervenção cair do céu. Do outro, a autoridade bíblica, que é quem assume o comando de verdade. E olha, o argumento principal vai te chocar. O problema não é o diabo, é a sua passividade. Sério, a fé que você aprendeu nas instituições pode estar te atrasando. Parte 1. O poder da mente inconsciente. O que é fascinante sobre todo esse material é justamente a metodologia que ele usa. O autor não fica só na teologia tradicional, não. Na verdade, ele utiliza técnicas muito específicas como a hipnose ericksoniana ou hipnose conversacional. A ideia é a seguinte: em vez do discurso tradicional que a gente já bloqueia automaticamente, a técnica tenta plantar essas verdades espirituais, falando diretamente com a nossa mente inconsciente. É como se a mente consciente ficasse ali, distraída com a narrativa de uma história, enquanto a transformação real acontece nos bastidores. Uma ferramenta brilhante para contornar aquelas nossas velhas defesas. Falando para o inconsciente o que o consciente não ouviu. Sensacional, não é? Essa camada invisível, vamos chamar assim, garante que todas aquelas crenças limitantes e dúvidas sejam totalmente ignoradas pelo cérebro. E aí sim, a mensagem de assumir uma autoridade ativa consegue criar raízes reais, lá no fundo. Parte 2. Insegurança disfarçada de fé. É aqui que o texto começa a desconstruir aquela devoção fabricada que a gente vê aos montes por aí. E a verdade nua e crua é esta: Deus não responde insegurança disfarçada de fé. Pensa bem, cultivar a confiança no meio do caos é um baita desafio, dá medo mesmo. O material usa a história de Maria e José para nos mostrar que a fé de verdade exige confiar no processo. Significa dar o passo no escuro, aceitar aquela dúvida inicial, mas sem exigir ver o quadro inteiro antes. Só assim a gente chega numa paz de espírito inabalável. E isso nos joga direto na armadilha da rotina religiosa. Sabe a obediência passiva a regras e rituais, meio no piloto automático? O texto alerta que essa é a mentira mais perigosa dentro da igreja hoje. É um sistema que não tem poder interno nenhum, só serve para manter as pessoas inertes, sentadas, esperando por um sinal mágico, em vez de simplesmente levantarem e agirem. Parte 3. Purificando o templo interno. Para quebrar essa rotina de vez, o material não propõe algo leve. Ele exige uma disciplina interna ativa e, convenhamos, muitas vezes dolorosa. Ele usa a parábola do semeador de um jeito muito cirúrgico. Temos o caminho, onde a palavra se perde por falta de entendimento, as pedras, que não dão profundidade, os espinhos, que são as nossas distrações e medos, e o solo bom, que é o coração ativamente purificado. O desafio aqui é brutalmente honesto. Quais são os seus espinhos? É preciso virar as mesas do próprio coração, exatamente como Jesus fez quando limpou o templo em Jerusalém. A jornada espiritual é desenhada através da obediência, jejum, oração e exercício prático. E a grande sacada é que você não precisa de mais oração vazia. Você precisa disso, de um condicionamento espiritual tático. É tipo os 40 dias no deserto, um treinamento pesado para provar que caminhar com autoridade exige preparação contra a tentação do caminho mais fácil. Tem um exemplo clássico aqui. Pedro afundou quando olhou para as ondas, certo? Mas preste atenção, o problema não era o tamanho da tempestade. Era a perda de foco. A nossa autoridade espiritual não desaba porque as circunstâncias estão terríveis. Ela desmorona porque a gente tira os olhos da fonte de poder e começa a focar no caos ao redor. Faz muito sentido, né? Parte 4. A autoridade real em vez de sinais. Aqui a chavinha vira de vez. A regra é: pare de pedir sinais. Você já recebeu autoridade. O centurião romano é o melhor exemplo dessa mudança de mentalidade.
Pensa só, ele não precisava que Jesus estivesse lá fisicamente. Ele não pediu nenhum sinal no céu. Ele simplesmente disse: diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele entendeu como a autoridade pura funciona. A palavra, por si só, já é execução. Zero mendigança por milagre, 100% postura de comando. Agora, o material faz um desvio fascinante e um tanto curioso para maio de 2026. O autor destaca com uma certa ironia como a sociedade está completamente obcecada com liberação de arquivos do governo e segredos sobre extraterrestres. É aquele contraste bizarro. De um lado, a humanidade enlouquecida, caçando mistérios nas estrelas e arquivos de inteligência. Do outro, a verdade sobrenatural definitiva e a autoridade eterna que já mora dentro de nós. Essa obsessão por alienígenas é apresentada como uma distração gigantesca. As pessoas ficam cegas por um poder infinito que está literalmente na ponta dos dedos enquanto olham para o céu procurando naves espaciais. E chegamos à parte 5. A verdadeira prosperidade eterna. É aqui que tiramos a limpo um conceito que a internet adora distorcer. A prosperidade eterna defendida aqui passa longe de conta bancária gorda ou sucesso mundano. É sobre ter o coração transformado para caminhar com autoridade no meio das tempestades normais do dia a dia. Como dizem, isso aqui separa quem vive promessa de quem só escuta. Prosperar de verdade é dominar a sua paz interna para então poder exercer a autoridade no mundo lá fora. E para fechar, a gente fica com esse pensamento que ecoa forte: paz, acalma-te. Se você carrega exatamente a mesma autoridade que acalmou mares furiosos, quais tempestades do seu cotidiano poderiam ser silenciadas hoje mesmo se você simplesmente assumisse esse poder em vez de ignorar? É para deixar a gente pensando, né? Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se encontra na próxima.